Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando e as considerações de hoje é sobre a série A Maldição da Mansão Bly. É uma série que eu já consegui maratonar e eu fiquei realmente um pouco com o pé atrás, ou seja, um pé muito atrás do que eu iria assistir, e eu acabei me esforçando e fiquei muito satisfeita, e eu vim realmente correndo para trazer essas considerações, as minhas críticas aqui para vocês sobre essa série incrível, simplesmente esplêndida. Então eu queria muito convidar cada um de vocês para conhecer essa série. Mas antes de tudo, eu já gostaria de pedir a cada um de vocês que não se esquecessem de curtir, de comentar, de se inscrever e de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando, galera. Vem dar aquela força pro canal, tá crescendo cada vez mais, e as suas sugestões, os seus comentários com críticas positivas é muito importante para o crescimento e para motivar eu produzir cada vez mais. A Maldição da Mansão Bly, que eu confesso a vocês que eu meio que errei aqui umas 3 ou 4 vezes para começar a gravar, porque eu acho que falar a Maldição da Mansão Bly é um pouco esquisito, eu acho que trava a língua, mas é uma série linda. Por que que é linda e é uma série de terror? Eu digo a vocês, é uma série muito mais voltada a um drama amoroso com pitadas de terror do que simplesmente uma série de terror, como foi a pegada da primeira série, vamos dizer assim, da primeira temporada, no sentido da primeira sequência de toda essa saga Maldição de Residências, que teve a Maldição da Residência Hill, que foi realmente uma série muito mais voltada para o terror, e agora com a Maldição da Mansão Bly é uma série que fala sobre grandes dramas amorosos e que acabou causando todo esse trauma nessa casa. Antes de tudo, já vou dar alerta de spoiler, porque realmente eu quero passar pra vocês, não quero passar grandes spoilers aqui pra vocês, mas já vou dar esse alerta porque eu quero comentar sobre algumas cenas. Antes de tudo, já quero avisar o seguinte, quero explicar a vocês sobre o que se trata a série A Maldição da Mansão Bly. Fala sobre uma tutora, Dani Clayton. Ela é contratada pelo advogado Henry Wigrave, eu não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas ele contrata a Dani para ser a tutora dessas duas crianças. Essas duas crianças órfãs são sobrinhos do Henry Wigrave. Você meio que vai sendo jogado ao mundo que você já espera ver mais do mesmo ou mais do que você já viu na Residência Hill. E de maneira simplesmente esplêndida, você descobre que a série tem uma ligação totalmente diferente do que você está imaginando. Existem vários personagens que são tão interessantes quanto a própria Dani Clayton, que é a tutora. Existem também as duas crianças que estão maravilhosas, que é a Flora e o Miles, que são duas crianças que simplesmente eu gostaria de assistir muito mais em outros conteúdos, em outras séries, em outros filmes, que eles realmente deveriam ganhar um Oscar, um prêmio de atuação, que eu nunca vi duas crianças atuarem tão bem e com um domínio de mudanças de personalidade de uma maneira tão perfeita e tão impecável. Eles atuaram tão bem, ou até melhor que os atores adultos nessa série. Mas eu não tenho que falar nada sobre a atuação, porque realmente todas as atuações ali foram espetaculares, porque eles conseguiram transmitir uma história fazendo com que a gente acreditasse e se importasse por cada personagem que surgia ali. Não só pela Flora e pelo Miles, por serem crianças, mas você se importa por todos os personagens, do adulto até mesmo da criança, até mesmo dos traumas que vão acontecendo nessa casa. Não só dos vivos, mas também existe uma importância muito grande por conta dos mortos e de quem seguiu e por conta dos que ficaram presos dentro dessa casa. É uma série interessantíssima que tem uma sequência de fotografia, com enquadramento, com uma trilha sonora que te prende, não te confunde, não modifica a imersão sobre o que vocês estão assistindo. É uma série que consegue ter uma separação de apresentação de perfis psicológicos a cada episódio. Eu vou falar pra vocês, o meu episódio favorito é o episódio que explica sobre a Mulher do Lago. Eu não quero passar todos os spoilers, tá? Eu quero realmente estar livre aqui pra falar do que eu realmente gostei e curti, mas ao mesmo tempo eu não quero entrar tanto assim para que vocês não se sintam prejudicados ao assistir o meu vídeo aqui no canal Kinemando. Mas a série trouxe vários elementos interessantíssimos, totalmente diferentes da Residência Hill, porque aqui na Mansão Bly existe uma construção dos personagens que estão vivos, dos personagens que estão mortos, que sim, quando eu comecei a assistir, a minha sensação era que todos já estavam mortos, até mesmo as crianças. E conforme os episódios foram passando, eu fui
cada vez mais sendo presa a esse pensamento ou, de repente, até mesmo sendo induzida pelo que o diretor e o produtor gostariam que tivesse como envolvimento na história. Mas alguns elementos são realmente plot twists maravilhosos. E o mais interessante é que, sim, existem pessoas que estão mortas e convivendo com pessoas vivas ali naquela residência. Ao mesmo tempo, existe uma poesia e uma filosofia por trás do que está acontecendo ali e que te deixa naquele parâmetro do que é real, do que não é real e do que simplesmente pode ser algo patológico ou não. É algo realmente muito bonito porque existem traumas que vão acontecendo com as duas crianças porque a casa é amaldiçoada. Existe sim uma maldição nessa mansão Bly e que cada um que morre dentro dessa casa, em relação se morreram por conta de algum elemento externo ou por alguma assombração que já existe dentro dessa casa, todos acabam ficando presos nessa residência num limbo, como se fosse uma linha temporal que uma das maldições, uma das personagens presentes nessa série causa uma fenda temporal por conta dos seus sentimentos serem tão grandes e a raiva e o seu sentimento acaba ficando tão contínuo que essa linha entre o sentimento e ela presa nessa residência faz com que todos os outros fiquem presos também. Esses elementos que vão prendendo cada alma que vai ficando realmente aprisionado, enclausurado dentro dessa mansão com outros espíritos, é extremamente interessante como cada construção das maldições que vão acontecendo na casa não é o terror supremo. Eu não tive medo nessa série. O medo não era a questão dos espíritos, das maldições, mas o terror que existia por trás era o fato dos traumas que iam acontecendo quando vivos. O vivo causava muito mais terror do que o pós-morte. Era uma série que existia vários elementos com traumas amorosos e cada episódio trazendo cada explicação de cada trauma amoroso, cada apresentação de personalidades. A governanta realmente foi um dos pontos que me fizeram duvidar se quem é que estava vivo e ela mesma realmente não foi no início me fazendo entender se era ela, se eram os outros, se eram todos. E realmente os personagens, a cada explicação sobre cada ponto era tão plausível e que te deixava até em dúvida se o que acontecia com a Dani Clayton, por conta que eu vou explicar pra vocês, um dos seus traumas principais é por conta da morte do seu futuro marido. Ela estava noiva e uma das discussões dentro do carro, os dois discutem e ele simplesmente morre e ela fica presa com o reflexo da imagem que é refletido nos espelhos de quando ela vê. Essas cenas não amedrontavam, mas sabe o que dava medo? É ela estar presa nisso, não porque ela está realmente vendo algum espírito, mas porque, na verdade, é ela que quer, ela que se força em ver o seu futuro marido, que poderia ser o seu futuro marido, por arrependimento e não por conta do que ela está vendo. Então, conforme eu fui assistindo e entendendo as explicações, eu fui percebendo que não parecia que ele assombrava ela, mas que ela se auto-assombrava por conta do arrependimento dela não ter feito isso antes de quase tudo já tá pronto. Meio que ela causou um trauma ao próprio futuro marido, não sei se vocês estão conseguindo entender. Então tudo isso ficou tão amarrado, essa tensão psicológica e esse trauma que acabou ficando como uma sementinha dentro da mente da Dani Clayton, uma tutora realmente que você se importa, que era uma personagem com um perfil psicológico maravilhoso, que abraçou essas duas crianças órfãos, esses dois sobrinhos do Henry. O Henry é um alcoólatra, basicamente ele tem um trauma que eu não quero falar pra vocês nesse ponto, mas ele tem um trauma muito grande que faz ele se mergulhar no alcoolismo. E ao mesmo tempo que ele mergulha no alcoolismo, ele quer uma pessoa capacitada para cuidar dos seus dois sobrinhos, porque ele mesmo não tem condição de se colocar à frente a esses cuidados por conta do que aconteceu no passado. Você entende como é que foi essa construção da contratação da Dani conforme você vai assistindo os episódios, e quando ela chega nessa residência, você fica já meio amedrontado, porque é uma casa enorme, é uma casa gigante que te dá aquela ostentação
sobre a magnitude do poder de dinheiro que essa família tem, logo de início você é recebido pela Flora, que é simplesmente esplêndida. E vocês vão entender o porquê que eu tô falando essa frase com vocês. É uma menina de 8 anos, linda. Se eu não me engano, ela tem 8 anos e o seu irmão tem 10 anos. Ele é mais velho do que ela. O seu irmão, Miles, ele estudava em um internato, mas ele acabou precisando retornar para essa mansão para ficar ao lado da Flora. E esses dois acabam, ao longo das pistas que vão sendo jogadas, elementos interessantíssimos como as bonecas da Flora, elementos interessantes como a bipolaridade que ocorre nos diálogos do Miles, que é um personagem que tem uma interpretação também maravilhosa, com as suas mudanças de voz, com as suas mudanças de humor e com as suas mudanças de características. Ele acaba tendo em alguns momentos uma maturidade totalmente fora da realidade da sua própria idade. E ao mesmo tempo você tem Flora, que acaba acordando várias vezes fora da casa, elementos por trás dessa criança que também tem a questão da boneca, da casa da boneca, das assombrações e do que acaba tendo como grande influência entre a Flora e o Miles na vida de todos dentro daquela casa. Miles, ele tem uma participação muito importante também em um dos traumas dessa casa, como cada trauma que vai acontecendo vai realmente construindo ainda mais tijolinhos, tijolinhos, tijolinhos para você conseguir se importar e ter uma afinidade. Você não se assusta, não tem grandes sustos, mas ao mesmo tempo o último episódio é impactante por você perceber como o início fez uma ligação perfeita com o último episódio. Eu fico até arrepiada em falar isso pra vocês porque foi um episódio que eu me emocionei, chorei muito com esse último episódio. É um episódio muito sentimental e com uma delicadeza nas explicações que vão acontecendo, e quando você descobre a pessoa e os personagens ali presentes, você realmente fica impactado novamente, realmente se importa, e é um final que te deixa meio que satisfeito. Não te aterroriza, mas ao mesmo tempo te traumatiza visualmente. É muito bonito, é uma série realmente feita com elementos impecáveis. Coloquei alguns elementos de spoilers aqui pra vocês, mas eu vou te explicar. Mesmo assistindo o meu vídeo não vai prejudicar a imersão de vocês, porque os pontos principais eu não pontuei. E eu quero muito deixar um alerta pra vocês. Eu recebi esse alerta e agora eu vou passar, porque quando eu assisti a série, eu recebi esse alerta e isso fez uma diferença muito grande. Preste atenção na casa e nas bonecas. As bonecas, os bonecos, que são elementos de proteção dos personagens, faz muita diferença se você se atentar logo de início ao que vai acontecendo com esses amuletos que a Flora tem, e ela usa também como bonecos para poder brincar na sua casinha de boneca. Realmente se atente a isso, que vocês vão perceber também alguns pontos de assombrações que às vezes só assistindo pela segunda vez vocês vão conseguir identificar. Realmente eu acho que eu não falei tudo pra vocês, obviamente, mas eu acabei pontuando as minhas emoções, os meus sentimentos que eu queria demonstrar e explicar a vocês o quão maravilhoso é essa série A Maldição da Mansão Bly. Principalmente pelo ponto de que é uma história que não é X-Men, não é uma série, não é um conteúdo de assombração que faz vocês verem a pessoa possuída voando com móveis, empurrando, virando o corpo, virando... É uma série de assombração que te faz acreditar, porque é plausível que tudo aquilo poderia ter acontecido e que pode acontecer com qualquer um. Acreditando ou não no que estava acontecendo, por que não? Uma residência não pode se assombrar com um trauma tão grande do que aconteceu ali. Será que um espírito não poderia ficar preso a um material de uma maneira tão forte que faria com que outros espíritos ficassem presos também? Então é aquela loucura que te acaba forçando a acreditar na história. E esse é o horror. É quando o terror realmente está perto do real e não o irreal, como um Conjuring da vida, né? Uma freira da vida, que realmente vira uma galhofa. E nessa série você realmente se impacta, porque você realmente entra dentro daquele mundo. Indico a vocês, se vocês não assistiram a Residência Hill, assista, e assista também aqui com as minhas considerações e a série disponível na Netflix, A Maldição da Mansão Bly. Muito obrigada a cada um de vocês
Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever e de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Tô muito empolgada, tô muito feliz e quero aquela força de vocês para eu poder continuar produzindo cada vez mais. Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.